que está o mercado hoje de BIM, né, dessa tecnologia, que é enfim, uma tecnologia muito importante, principalmente para assertividade nos projetos e tal, mas eu percebo no meu dia a dia que a gente está com... A gente, sei lá, você desenvolve um projeto, ali tá tudo lindo, mas na maioria das vezes a gente não tem esse projeto em 3D na obra, Sim. né? Eu queria que só para, antes de passar a bola, porque foi uma discussão hoje que eu estava conversando com um engenheiro e estava falando, né, dessa cultura que você desenvolve ali, mas acaba na obra, no dia a dia, usando ali Sim. uma planta 2D. Não, muito boa pergunta, Paulo. O que acontece? A gente está num processo de adoção, né? E várias frentes caminhando ao mesmo tempo, né? Então, iniciativa pública, a parte privada também, em velocidades diferentes, porque, obviamente, cada um tem uma condição, né? Se eu vou pensar para o mercado privado, de edificações, a gente pode dizer hoje que talvez entre 30% e 35% já estão, pelo menos, em estágios iniciais de adoção, né? Agora, quando a gente vai para a infraestrutura, esse número diminui, né, bastante por várias razões, né? Desde do tamanho das obras, questões tecnológicas e técnicas do próprio BIM, né? Questões de norma e padronização também. Mas, de modo geral, assim como todos os países do mundo, a adoção é irreversível, ela está crescendo, né? E nos últimos anos, principalmente a pandemia, ela trouxe um benefício interessante, né? Que foi a digitalização em todos os negócios, né? Muita gente começou a entender que não tem como, né? E à medida que você começa a ver casos de sucesso, outras empresas fazendo e tendo resultado, aquela coisa do medo do desconhecido, ela começa a sumir, né? Eu acho que é a grande questão. O vizinho fez, eu também tenho que fazer, E são né? inúmeras vantagens, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. André, queria que você agora pode conduzir o bate-papo, eu vou ficar aqui mais como curioso e num momento ou outro eu dou uns pitacos aqui. Ah, vamos lá, é, vamos lá fazer uma conversa aqui aberta sobre esse tema, esse ponto que você levantou, né, sobre o BIM, ele tem várias áreas de aplicação, né? Sim, Uma das áreas, acho que pioneiras e mais difundidas é na área de projeto, e como você comentou, muitas vezes o projeto vem todo em BIM, mas esse processo BIM ele para em projeto e não segue para a obra. Como o Rogério falou, eh, existem as empresas que estão cada uma num estágio diferente da sua aplicação. Umas já estão mais maduras, outras menos, e existem aplicações diversas. Eu acho que entender o BIM para além da tecnologia, mas para um desenho de processo, ajuda nesse sentido. E é um desenho de processo que começa no projeto, com diretrizes de projetos, e termina, por exemplo, na área que o Rogério tem a sua principal atuação, que é na área de gerenciamento de facilities, né? Para isso, esse processo deve ser todo desenhado. E daí vem a minha pergunta para o Rogério. Rogério, o que te chamou a atenção e o interesse para essa área do gerenciamento de facilities, sendo os processos bem aplicados em tantas áreas diversas, mais conhecidas como projetos, planejamento e acompanhamento de obra e quantitativos? Como foi esse seu namoro com o gerenciamento de facilities e o porquê dessa área? algo como uns 20 anos atrás, eu trabalhei numa empresa que ela trouxe dos Estados Unidos uma tecnologia de facilities, que era na época integrada com AutoCAD. E vieram vários manuais, tudo em inglês, enormes e tal. Daí o meu chefe falou assim, ó, tá aqui, ó, uma coisa que ninguém quis aprender. Se você quiser, né, você vai ser o cara desse software aqui. E na hora que eu comecei a ler, eu comecei a entender, né, que a gestão de facilities nada mais que é uma atividade de gestão integrada. Então, imagina que você integra a gestão de manutenção, de ativos, de espaços, né? Você integra consumo energético, aluguéis. É um mundo de gestão que qualquer empresa de certo porte, né? Imagina varejo, governo, deveria fazer, né? Uhum, Então, quando eu entendi aquilo lá, eu falei, nossa, eu quero só trabalhar com isso, né? legal. E ali que me despertou esse interesse. Anos mais tarde, a gente conseguiu fazer algumas implantações desse sistema no Brasil
e eu fiz o meu mestrado na USP da integração do BIM com o Facility Management. Daí eu juntei duas paixões que eu vinha trabalhando, mas assim, como eu caí no FM foi justamente através do software, né? Não foi através de ter trabalhos anteriores, mas quando eu entendi a tecnologia, eu falei, nossa, isso aí faz muito sentido, né? Só uma curiosidade, nesse sentido, você trabalha muito junto das construtoras e também do escritório de arquitetura? Hoje eu posso dizer que a maior parte do meu tempo ainda é dedicada à parte inicial, que é projeto e construção, né? Só que, obviamente, como o André falou, eu venho insistindo nessa tecla, né? Porque é aquela coisa, faz todo sentido. Só que o mercado ainda não está ciente de todas essas vantagens, né? Então, a gente tem um trabalho que muita gente, por exemplo, não conhece, que é possível fazer uso do BIM nessa fase do pós-obra, né? Ou seja, fazer uso do modelo e das informações na gestão e operação de qualquer coisa, né? Seja uma estrada, seja um hospital, um edifício, né? Então, existe uma grande lacuna, vamos dizer assim, falta de conhecimento e cultura, né? E não é só no BIM, é na parte de FM. Para você ter uma noção, existem pouquíssimos cursos de pós-graduação de Facility Management. Tempos atrás, a gente tinha só 4 no Brasil. Então, imagina, você tem centenas de faculdades e universidades ensinando engenharia civil, engenharia de manutenção, etc., mas só 4 pensando na fase do pós-obra. Né? Não, é um ponto bem interessante. É um ponto interessante. Sim, porque, na verdade, por que o pessoal não pensa nisso? Né? Porque, agora, pensa do lado, né, prático da vida. Não é mais gostoso você projetar e construir do que você ficar limpando as coisas e consertando, né? Que é a gestão e operação, né? Então, é muito menos glamouroso essa área, só que ao mesmo tempo é a mais importante, né? Por que a gente faz gestão e operação? Porque a gente tem que, por exemplo, uma rede de farmácia tem que abrir, tem que vender remédio, uma indústria tem que produzir sem interrupção, um hospital não pode ficar sem energia, senão não consegue fazer uma cirurgia, uma consulta, né, uma radiografia, o que seja. Então, quando a gente começa a pensar, né, em qualquer área da economia, né, estradas, aeroportos, né, data center, presídio, qualquer coisa, teoricamente, deveria fazer uso de Facility Management, de gestão e operação. E poderia usar o BIM. Né? São duas coisas. Poderia fazer Facility integrado, e poderia usar o BIM integrado com o FM, né? Essa é a grande questão.